Fala aí, meus queridos, tudo bem com vocês? Vocês sabem que eu sempre espero que sim, e também tenho certeza absoluta de que esta é a vontade de todos os ateus. Claro, os ateus verdadeiros. Já tem até um pessoal aí que anda criticando os ateus, não, porque uma picuinha, sabe, não deveria nem criticar, porque na realidade essas pessoas que praticam essas coisas aí na internet não são ateus, são religiosos disfarçados de ateus que entram exatamente para defamar, né, o ateísmo, né, para querer, né, colocar dissensão entre os ateus. Mas ateu de verdade, né, nem critica outro ateu, porque ateu sabe quem é ateu de verdade, né? Outros que se passam por ateus são religiosos de fato, que tentam aí confundir e colocar em dissensão o mundo ateísta. Isso aqui não cola comigo, tá? Eu sempre mando um grande abraço a todos os ateus. Todos os ateus são as pessoas realmente que querem o progresso da humanidade, é o contrário do sistema religioso que quer ver o caos. E nós ateus somos as pessoas que viemos aqui, né, damos a cara para bater, somos ameaçados, perseguidos, xingados, não ganhamos nada com isso, a troco de nada, né? Somos heróis inglórios, fazemos isso em prol da humanidade, porque temos certeza absoluta de que não existe divindade alguma, não existe anjo algum que venha socorrer a humanidade na hora do desespero. Na realidade, são homens que ajudam homens, sabe? E é por isso que nós lutamos, né, sempre por um mundo melhor e uma humanidade muito mais justa, mas também temos certeza absoluta, é certeza absoluta, gente. O mundo só será melhor quando nos libertarmos de todo tipo de crença, todo tipo de doutrinação religiosa que tem escravizado a humanidade, desde os primórdios da humanidade. Tem colocado a humanidade em dissensão, seres humanos contra seres humanos. A religião sempre foi o atraso da humanidade, a volta à primitividade. A religião sempre foi o pomo da discórdia. A raiz de todo o mal do mundo, pode ter certeza, tem o dedo religioso por trás disso. E você é religioso, você é a prova viva do mal que faz a religião. Você não suporta ser contrariado, quando contrariado invoca a sua divindade imaginária, já que ela jamais se apresentou e jamais se apresentará. Aí você toma as dores dela. E aqueles que vocês chamam de semelhante, irmão, agora para você é inimigo, né? É um inimigo. Vocês são cercados de inimigo. Tudo para vocês é inimigo. O que foge de dentro da bolha de vocês se torna um inimigo para vocês, né? Até se for parente, próximo, tanto faz. A religião tem colocado países contra países, nações contra nações, povos contra povos, família contra família, amigos contra amigos, vizinhos contra vizinhos. A religião sempre causa a desgraça na humanidade. Um ser imaginário criado por homens espertos e fazendo a humanidade se matar, os seres humanos se matando, se degladiando entre si por conta de seres imaginários. E quem dá risada disso são os líderes religiosos que criaram as divindades. Tem sido assim desde os primórdios da humanidade, gente. Sabe? O religioso fica furioso, cai a pelezinha de ovelha dele, né, quando é criticado e não consegue retrucar, não consegue responder às nossas indagações, porque não tem resposta mesmo, né? Aí ele vai, né, e xinga todo tipo de ameaça, xingamentos, perseguições, todo tipo de maldade que só vem da mente religiosa, né? Você vai pegar um câncer, eu quero que você morra, né? Um carro vai te atropelar, vou te mandar pegar na rua, né? Deus vai lá acabar com você, vai mandar um raio na tua cabeça, vai te trucidar, sendo que nada disso acontece. Na realidade ele é tão hipócrita que recorre à ciência quando adoece, quando curado pela ciência, pela medicina, por seres humanos que estudaram dia e noite para curar, trazer a cura para vocês. Aí vocês, né, vão para um púlpito de igreja, ou seja lá qual for a religião, ali dá um falso testemunho em nome de uma divindade imaginária, alimentando uma quadrilha de bandidos que mantém vocês presos, atrelados, acorrentados em um banco frio de templo ou igreja por toda uma vida. Tem sido assim, né, gente? Eu sou Paulo Coelho, este é o canal Cruzada Viva, canal que é 100% ateísta. Quero mandar aqui meu forte abraço a todos os canais ateístas, ateus de verdade. E não se comenta, não se fala de outro ateu, porque ateu de verdade não precisa se falar. Quando se fala aqui, quando é tempo perdido, você que está aí falando mal de ateus, não perca seu tempo, porque não são ateus. Eu não perco meu tempo, jamais eu vou falar de ateu, porque ateu não tem o que falar de ateu. Tá entendendo? São pessoas que se dizem ateias, né, e justamente infiltrados do sistema religioso, amando do sistema religioso, para degredir a imagem do ateísmo e colocar dissensão no ateísmo. Degredir a imagem, porque sempre para eles nós somos os demônios, né? E eles têm que provar isso fazendo o quê? Fazendo o papel deles, que é o papel exatamente se existe essa tal de figura demônio que não existiu. Claro, não existe porra nenhuma disso. São tudo invenções criadas por nomes espertos, né? Criaram o demônio, criaram o inferno, criaram as divindades, né? Tudo isso para manipular o ser humano e vem manipulando. E essa é a luta nossa aqui, né? Essa é a luta do nosso canal aqui, tá? O objetivo desse canal aqui, minha gente, é libertar as pessoas, né, de todo tipo de escravidão, seja ela doutrinação religiosa, sócio e política, né? Não temos aqui lado político nenhum, eu não tenho lado político nenhum. Gente, a gente tem que ser racional. O ateu, ele é a pessoa que ele fica do lado do que é certo, do que é racional. Não interessa direita, extrema direita sempre foi o sistema religioso. Nós sabemos disso.
né? Os líderes religiosos sempre têm, Jesus está sentado aonde? À direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Quem é o Deus Pai Todo-Poderoso? São os caras que inventaram a religião, são os grandes, né, faraós, são os presidentes, são os imperadores, né, que criavam as divindades, e ao lado dele tem sempre que ter um sacerdote, e fica muito mais fácil dominar a população com um líder religioso. Porque esse foi o caso do cristianismo. Quando o cristianismo inventou, quando o Império Romano inventou Jesus Cristo, foi exatamente por isso que eles tinham o panteão romano deles. Por que largar o panteão romano? Por quê? Porque o Império Romano havia se expandido de mais de centenas de cidades, cada província tinha a sua própria divindade, e até mais de uma divindade. Eram panteões, panteão grego, os romanos copiaram o panteão grego. Eu vou mostrar isso para vocês. Eles vêm copiando isso. Ó, só para vocês terem uma ideia, eles só trocam o nome das divindades, tá? Então, gente, aqui nós combatemos o sistema religioso. E quando eu falo sistema religioso, não são pessoas. Não combato pessoas, jamais. É para ajudar essas pessoas, exatamente a libertá-las. Por quê? Porque foram mergulhadas em uma banheira fria de templo ou igreja quando criança, deu aquele choque térmico na cabeça, queimou os neurônios, ficou só 2 neurônios em forma binária rodando na cabeça dele, e tudo que é porcaria foi a partir dali, então, enfiado na cabeça dele. Todo tipo de, né, doutrinações, todo tipo de, que eu considero, sabe, uma verdadeira, uma tortura, né? Uma tortura psicológica. Você colocar na cabeça de uma criança, papai cessar o castigo, e ela passa agora uma vida inteira, por mais que estude, vai passar essa mentira de geração em geração, condenando seus próprios parentes a também serem escravos. Escravo de divindade alguma? Não, escravo de homens espertos. Porque onde impera a ignorância, tem sempre o esperto. E lá nos primórdios da humanidade, ali onde sempre imperava a ignorância, o homem dava nome de divindade a todo tipo de fenômeno natural, né? Seja ele terremoto, maremoto, erupção vulcânica, eles davam nome a divindades, como que aquilo sem resposta, né? Aí aparece o esperto. Aí o esperto vem, se apresenta, né? Cria uma divindade para ele, se apresenta como mensageiro da divindade que ele criara, né? Porque homens que criam deuses, não deuses que criam homens. E aí ele vai se apresenta como mensageiro, office boy ou até Messias, e vai levar com ele um rebanho de ignorantes, que infelizmente, exatamente, são vocês religiosos que têm causado dano profundo na humanidade. A mão de vocês estão repleta de sangue quando você assina embaixo de livros perversos, como é o tal do livro Bíblia. Um livro nojento, podre, cheio de escravidão, todo tipo de porcaria, incesto, pedofilia, praticado por aquele povo que criou aquela divindade lá no meio do deserto, um povo que parava de tenda em tenda como nômades ciganos, né? Criaram uma divindade para ele, copiada já ali do pessoal ali, dos nômades do deserto, que criaram a divindade Yahvé, lá na terra de Canaã, porque no primeiro capítulo da Gênesis era o deus El, que eles copiaram lá dos babilônicos. Minha gente, copiaram o deus El do Babilônico. Quando chega lá em Canaã, né, toda essa história fantasiosa, aí cria-se uma divindade. E para quem não sabe, era a divindade politeísta. O deus El tinha sua esposa Aserá e o filho dele era Baal, e tinha vários outros deuses como Moloque. Quando chega lá em Canaã, já se troca-se a divindade por Yahvé, que era uma divindade dos beduínos do deserto, né, os Chassus, e aí pega essa divindade agora, elimina-se as outras. A mesma coisa o Império Romano fez quando criou Jesus Cristo, inventou Jesus Cristo, que nunca existiu nas páginas da história, existe apenas nas páginas da Bíblia e na sua cabeça infantil da pobre criança religiosa que não cresce. Mas o pior, que é levar com ela, né, toda uma desgraça. Então, gente, pecado não existe, cara, não existe pecado. Pecado, pra vocês terem ideia, pecado foi inventado, criado pela igreja exatamente para você pagar pelo perdão, né? Inclusive, né, os pobres, você tem ideia, sabe por que a igreja católica ela prega tanto, né, a bondade, né, a caridade, né, a ajudar ao próximo? Primeiro que o religioso, o crente principalmente, ele é muito interesseiro. Quem dá a Deus empresta aos pobres para receber em dobro, agiotando a própria divindade imaginária, é claro, não é? Mas sabe por que isso? Porque o sistema religioso foi criado pelos grandão lá, cara, a elite, a burguesia. Tá sempre lá em cima. E como a própria Bíblia diz, né, que o rico é mais fácil um camelo passar no fundo da agulha que um rico entrar no reino do céu? Sabe como é que o rico entra no reino do céu? Pega as migalhas dele e joga embaixo da mesa para você comer. Minha gente, os pobres são necessários. Por isso que os ricos querem estar lá em cima e alimentando você com migalhas. Por quê? Porque ao mesmo tempo ele te força a ficar na religião, se passa por bonzinho, dando migalhas para você, para receber o galardão e ir para o céu, mesmo sendo pobre e rico e passando uma vida de luxo, escravizando vocês. É dessa forma, minha gente. O Bolsonaro, por exemplo, aí, andou falando aí, né, criticando uma rede de televisão, que não vou falar o nome, né, dizendo que essa rede de televisão estaria degredindo aí a família brasileira, o povo e a religião brasileira. Cara, olha como vocês são tão burros, idiotas, né? Desde quando o Brasil tem alguma religião dela?
dele, oficial. Só se for dos aborígenes, dos índios, né? O Deus aí, o Deus Tupi, o Deus Guarani. É essa a divindade de vocês? Porque vocês trouxeram essa divindade lá, né? Da Europa, do Império Romano, atravessaram o Atlântico com essa divindade nos braços para entregar aqui ao fio da espada e tomar as terras dos aborígenes e fazem isso até hoje, né? Desde quando um presidente da República dizer que estragando a religião brasileira, o Brasil nunca teve religião própria, rapaz. Que ignorância do caralho, né? A família e a religião, puta que pariu. Inclusive, se essa porcaria desse teu Deus existe aí, ele é tão inerte e incapaz que ele não se importa com porra nenhuma, nem com a fome do pessoal. Só querem ver mais, o povo é fudido mesmo. Gente, vamos ao vídeo de hoje, só para vocês terem uma ideia. Quando eu falo aqui que essas divindades são copiadas, plagiadas e vêm copiando, por exemplo, o Antigo Testamento, os hebreus roubaram lá da Babilônia. Pegaram a cultura babilônica, quando saíram de lá, trouxeram a cultura para eles. Depois entra em Canaã, agora os judeus pegam também a cultura cananita, passando pelo deserto. Aí, a partir de então, né, o cristianismo vem com a mesma toada, né? Afinal de contas, são da mesma divindade. Criaram ali o tal do Jesus Cristo, inventaram lá a Santíssima Trindade, que é um Deus tríade, né? 3 deuses em um só, não é nenhum só Deus único. Mas aí cria-se essa trindade para dizer que o Deus do Antigo Testamento é o mesmo Deus criado agora pelo Império Romano, né? O tal do Jesus Cristo. Né? E vocês seguem com essa porcaria. Aí vem o Maomé e também entra com o islamismo. 3 divindades, né? Que são uma só, criada por aquele povo lá, né? Primitivo do deserto, os hebreus, né? Que na realidade são as 3 piores religiões da face da terra. São perversas, gananciosas, invasoras, dominantes, onde entra para matar, roubar, pilhar e destruir. Tem sido assim, deixa só as virgens, né? Como escravas sexuais. Tem sido assim, gente, até os dias de hoje. Acredite. Então vamos lá, pessoal. Primeiramente, deixa eu mostrar para vocês aqui, ó, para vocês terem uma ideia como eles copiam tudo, ó. A religião dos etruscos, né? Os deuses etruscos. Vocês vão ver como se vai plagiando essas coisas. Rapidinho. A civilização etrusca não se desenvolveu em um ambiente harmonicamente fechado, né? Tendo tido um contato prolongado com os gregos e os romanos. Algumas das divindades etruscas, por consequência, receberam nomes derivados de deuses desses 2 povos, né? E os romanos que já tinham copiado os deuses dos gregos. Vai vendo, né? E eles já tinham copiado também dos babilônicos, né? Os hebreus tinham copiado dos babilônicos. Em algumas das suas iconografias divinas foram desenvolvidas a partir de representações gregas. A nomeação dos deuses no mundo antigo, em geral, é muitas vezes fluida e ao mesmo tempo, o mesmo Deus pode ser chamado, né, de nomes diferentes dependendo da localidade ou da época. A razão para a adoção de iconografias gregas é presumível, porque os deuses gregos eram parte da mitologia tão imensamente rica que foi apreciada e contada de formas diferentes, né, nos vários centros de Etrúria. A lista dos deuses, veja só uma lista aqui de deuses, gregos, romanos e etruscos. Veja só, em Roma, Plutão, né, que deram o nome ao planeta, Plutão, na mitologia grega é Hades. Hades, ao qual eles tiraram lá, né, o nome da divindade lá aliás, o inferno, né, que é Sheol, que é sepultura lá na Septuaginta, do grego, né, eles trouxeram para cá. Quando eles tiram da Septuaginta e traz para aqui, ó, do hebraico para o grego, eles pegam aqui, ó, o inferno de Hades. Hades é uma divindade grega que era o deus do submundo, irmão de Zeus. Já no etrusco, aí mudou-se para a divindade Aitacalu. Deus Apolo romano, é Apolo também no grego, mas também em etrusco é Apelu, né? O romano Diana é Artemis no grego. E no etrusco é Aritmi ou Artumis. A deusa terra, né, em romano é Gaia, em grego, e céu em etrusco. O deus Baco, né, deus do vinho, né, em romano é Baco. Em grego é Dionísio. Dionísio que tem a mesma história do tal do Jesus Cristo, né? Nasceu, teve apóstolo, fez milagre, tal, aquela coisa toda. Em etrusco ele é Pátia, né? Ao deus Marte, que deram o nome ao planeta, Marte em romano,
né, é o deus Ares, o deus da guerra, né, em grego. E em etrusco é Laran. Já Minerva, romano, é Atena, deusa da guerra, né, protetora da guerra, grega, né, e Menerva em etrusco, quase a mesma coisa. Já o deus Netuno, também denominaram o planeta, em romano, em grego é Poseidon, deus dos mares, né, e em etrusco é Netuns. Já o deus Vulcano, em romano, é o deus Poseidon em grego e o deus Netuns, né? Não, Vulcano é Hefesto, né? Hefesto em grego, né? E Cetlans em etrusco. Já o deus Proserpina é o deus Perséfone, que também em etrusco é Perséfone em grego e em etrusco é Persephone, né? A deusa Aurora em romano é Eros, né? E em etrusco é Tessan. Já o deus Júpiter em romano é o deus Zeus em grego. Zeus é o mesmo deus Júpiter, o deus do panteão. Em etrusco, o nome dele é Tim, Ia. O deus Vênus, que também denominaram o planeta, em romano é Afrodite, a deusa do amor, em grego. E em etrusco é Turã. E por aí vai. Aí temos o deus Juno, temos o deus Mercúrio, né? E aí vai mudando. Hermes, Hera que era esposa de Zeus, né? E o deus romano, o deus Sol romano invicto, que era adorado pelo imperador Constantino, que colocou nos escudos dele a adoração ao Sol. Ele sempre adorou o Sol, e Jesus é a apresentação, a iconografia do Sol, porque sempre foi o deus mais adorado por o Sol. Ele é Hélios em grego e Isil em etrusco. Tá bom? Isso só para vocês terem uma ideia de como funciona essa coisa do panteão, né? Pessoal, o vídeo de hoje, para não me alongar muito aqui, vamos falar sobre um anjo que tomava conta do paraíso, o Uriel. O Uriel e as cagadas que ele fez no paraíso, né? Na realidade, um anjo muito incompetente, causou uma grande porcaria, né? Um Deus que precisa colocar guardiões, porque ele sendo onisciente, ele não precisaria colocar guardião no paraíso, porque estaria vendo tudo. Mas se ele coloca guardiões lá, anjo guardando o paraíso, é porque ele tinha medo de alguma coisa. Medo de quê? Que o diabo entrasse lá no paraíso. De fato entrou, porque o anjo foi incompetente até de tomar conta. Um anjo todo poderoso, incompetente de tomar conta de duas pessoas em um mundo que só existia duas pessoas na fantasia religiosa. A árvore de conhecimento é uma versão das lendas babilônicas, e não é estranho que o povinho da cleptocracia, chamada Brasil, ainda não tenha entendido que as versões religiosas são reciclagens de lendas anteriores. São reciclagens de lendas muito anteriores. Quero dizer que o crente diz que a Bíblia é inerrante, palavra de Deus. Na realidade, a Bíblia é um livro cheio de fantasias, alegorias e os absurdos científicos, muita ignorância e milhares de contradições. Um manual de perversidade, instigador de crimes como homofobia, incesto, pedofilia, estupro, homicídio, misoginia, racismo, xenofobia, canibalismo, infanticídio, poligamia, tortura, suicídio, racismo, ganância, hipocrisia, injustiça, preconceito, muita mentira, muita barbaridade. De um Deus visando teria criado tudo todo, mas agora se arrepende de ter criado a sua própria imagem e semelhança, e aí destrói toda a sua própria imagem, né? O povo que acredita nessa lenda bíblica, né? Mentira pra caramba. Acredita em cobra fala, machado flutua, peixe engole gente, árvore fala, vara se transforma em serpente, águia fala, homem ressuscita, jumento fala, dragão de sete cabeças, sereias, unicórnio, homem que entra em jaula de leão, zumbis que anda sobre a terra, homem que anda sobre água, estado de sal, cavalo de curva, carruagem de fogo, pé de jorro, água, serpe, vê, surdo, que ouve, coxa que anda, mundo que fala, e a virgem Maria que casada deu à luz seu próprio pai, o filhote de pombo, que é filho dele próprio, no absurdo que é esse livro aqui, que por si só se destrói. Quem precisa contar tanta mentira, tanta baboseira para um povo infantil, né? Se você sair da... É por isso que quer manter o povo na infantilidade, na ignorância, né? Porque só sendo infantil mesmo, estúpido mesmo, para acreditar numa porrada de porcaria dessa. E a gente vê doutores aí dizendo, aí quer dar justificativa, não, aquilo dali é simbólico, aquilo dali é alegoria, fantasia. Sendo isso, alegoria, fantasia, é tudo uma grande palhaçada, uma grande mentira, não é? Um gibi para criança crescida. E acreditam piamente nessa porcaria. Vamos lá. Fica provado que tanto a árvore da vida como a árvore do conhecimento do bem e do mal são versões remodeladas das antigas árvores veneradas pelos persas, né? Pelos babilônicos e pelos antigos egípcios e também pelos indianos. Saíram pegando de culturas muito mais antigas, da Babilônia, da Pérsia, que lá a divindade Pérsia era Mitra, né? o deus que, né, matou o touro, bebeu o sangue, comeu a carne, daí a Santa Ceia, né? A Eucaristia católica, né? Deuses babilônicos, né? Também deuses egípcios e indianos. Eles plagiaram tudo, minha gente.
Já que as lendas sobre a criação do Adão, ou Lilith, né, que era a primeira esposa de Adão, era Lilith, está na cabala judaica, impressionaram profundamente os místicos hebreus após 560 anos antes de Cristo, quando os hebreus retornaram do cativeiro babilônico e passaram a se chamar judeus. Os escribas começaram a escrever o Antigo Testamento usando tanto a árvore do Ulupu, como as lendas existentes na cabala. A lenda sobre o cajado de Tamuz, né? Lembra do cajado de Moisés? Né? Que virou pinheiro, a árvore do karma, né? Ou a lei da causa e efeito, que simbolizava a aliança do Deus do céu com os terrestres. E se produziu a mitologia, caos bíblico, sobre a árvore da ciência do bem, do mal, ciência do conhecimento. Né? Como Tamuz, né? Ali, também lá da Babilônia, né? Deu origem à própria história do Jesus, né? 25 de dezembro e tal. Como Tamuz nasceu em 25 de dezembro, a noite mais escura, mais longa, mais fria, onde queimavam todas as madeiras e se pedia que o sol voltasse a aquecer a terra. Um profundo medo do ser humano de que o sol desaparecesse e não voltasse mais, porque eles sabiam que o sol é a divindade, sempre foi a divindade primordial, sempre foi o sol adorado, porque o sol fecunda a terra, faz germinar, crescer a vida na terra. Sem o sol, a vida na terra já era, não tinha Jesus, não tinha divindade, não teria porra nenhuma que salvasse o ser humano se o sol se for, minha gente. Por isso era a divindade adorada. E da noite para o dia, de um cajado feito de uma árvore morta, surgiu o pinheiro, né? Já a árvore da vida, criada por Darwin, é uma metáfora, uma maneira de simbolizar as relações evolutivas, uma forma de expressar graficamente o parentesco existente entre todas as espécies que surgiram no planeta Terra. Milhares de anos depois do tal Jesus Cristo, os antigos já consideravam o pinheiro, milhares de anos antes do tal do Jesus Cristo, os antigos já consideravam o pinheiro como um símbolo divino. Aí vocês botam a árvore de Natal hoje achando que é uma homenagem ali ao tal do Jesus Cristo, que nunca existiu. É uma homenagem a Tamuz, que também nunca existiu. Lendas milenares antigas, lá da Babilônia, né? Tamuz era filho esqueci o nome dela agora. E já realizavam festas que simbolizavam a aliança do céu com a terra. Ao não vigiar direito a porta do paraíso, o anjo Uriel, que foi encarregado de vigiar o paraíso, possibilitou que o demônio, né, tapeasse, enganasse a Eva, né, porém foi Deus e não Satanás quem criou a árvore do bem e do mal. Porra, então o mal vem dele. Ele criou a árvore do bem e do mal. Por que não poderia ser uma árvore só do bem, mas a árvore do bem e do mal? E mesmo assim, mesmo com o anjo dentro do paraíso, o tal do Uriel, um anjo incompetente, deixou que o ser humano se lascasse, né? Deus quem fabricou a apetitosa árvore do conhecimento e a colocou bem no meio do jardim, no meio de duas crianças que não sabiam de nada, segundo a mitologia bíblica, né? Foi Deus quem criou a serpente, foi Deus quem saberia, foi Deus quem deveria saber, né, o que iria acontecer e não fez nada para impedir. Foi Deus quem se beneficiou com a humanidade lhe endeusando, né? Se beneficiou com a humanidade lhe endeusando. Um Deus que ele só é Deus porque é temido e não amado, não é? Ele se ira, né? E dizem que ele é de amor. Tanto Adão como a inocente Eva não foram avisados claramente de que no jardim do Éden existia uma serpente possuída pelo demônio. Foi Deus quem colocou o incompetente anjo vigiando a porta do paraíso, o anjo Uriel. Um dos grandes absurdos da versão onde uma serpente teria convencido Eva a comer o fruto da árvore da vida e do conhecimento, que supostamente gerou o tal do pecado original, é a doutrina que pretende explicar o motivo da vinda do arquétipo do tal do Jesus Cristo. Seria o fato de que as cobras, sendo surdas, né, e sendo mudas, seria impossível que Eva tivesse conversado com alguma cobra falante. O mais irônico na mitologia bíblica do pecado original seria mesmo o Deus bíblico estando em todos os lugares, sendo ele todo-poderoso, né, já que é onisciente, onipotente e onipresente, né, e sabendo de tudo. Embora os arcanjos sejam, né,
É uma grande ironia, né? Sabendo de tudo, deixou que tudo acontecesse. Embora os arcanjos sejam os anjos cuja categoria mais se aproxima do Deus, né? E sejam as entidades que protegem e defendem os seres humanos contra os perigos, as forças do mal, né? Mal esse criado pela própria divindade, né? E os inimigos, a negligência do anjo da guarda, Uriel, ao não vigiar direito a porta do paraíso, possibilitou que o demônio enganasse Eva e Adão e gerasse o tal do pecado original. Confiou num anjo, né? Deus confiou num anjo tão incompetente que não fez o seu trabalho direito, né? E teria permitido que o diabo se infiltrasse no jardim do Éden. Outro absurdo inventado pelos religiosos seria o anjo Uriel guardar a árvore da vida usando uma espada flamejante, já que na época, né, do Adão e Eva, as espadas ainda não haviam sido inventadas, né? É tanto que aqui diz em Isaías 54:16, vede eu foi quem criou o ferreiro, que sopra as brasas até darem chamas e forjar a arma para o seu próprio fim. Eu foi quem criou o exterminador, ou seja, ele próprio criou o diabo, que inventaria a arma para seu próprio fim. O fim de uma arma é a morte, né? A finalidade de uma arma é a morte. A espada, ainda não havendo sido inventadas, né? A primeira espada, né, foi de bronze, né? E ela pertenceu ao rei de Ur, na Arcádia. É a primeira notícia que se tem de uma espada, né? Nas lendas da antiga Pérsia e da Babilônia, o anjo caído Gadriel, transformado em serpente, isso aqui lenda babilônica, né? Lenda persa, ó. Nas antigas lendas persa e da Babilônia, o antigo anjo caído Gadriel, transformado em serpente, olha só, olha como eles plagiam tudo. O anjo Gadriel, isso na mitologia persa e babilônica. Veja como eles plagiaram tudo, né? Então, olha só, o anjo transformado em serpente, que seria o Satanás, o diabo, lá na mitologia hebraica, né? Passou de forma furtiva pela guarda do anjo Uriel, o mesmo anjo. Olha que absurdo, o mesmo anjo Uriel, o mesmo anjo lá que guardava os portões do paraíso da mitologia hebraica, é o mesmo anjo que se transformou em serpente. Era o anjo, interessante, que aqui é o próprio anjo que estava guardando o paraíso, né? Não foi o anjo, mas só que na mitologia persa e babilônica era o próprio anjo que foi transformado, né, em serpente. Olha só. O anjo caído, Gadriel, transformado em serpente, passou de forma furtiva pela guarda do anjo Uriel, o mesmo anjo lá da mitologia. Né? Copulou com Lilith, também está na cabala judaica, né? E gerou o primogênito Caim, mesmo nome, Caim, que nasceu na terceira semana do segundo jubileu, que foi o primeiro humano nascido, né, de uma gravidez, né? E o primeiro homicida, segundo a mitologia deles, né? Se tanto na Cabala como nas lendas antigas da Pérsia e em Gênesis também, a Bíblia afirma que tudo o que Deus criou era bom, então por que no Jardim do Éden havia uma árvore do conhecimento do bem e do mal? Conhecimento do bem e do mal. Tudo que Deus criou não é bom? Ele criou o mal. Se a árvore é do conhecimento do bem e do mal, então como que pode, se tudo que ele cria é do bem? E que absurdo, né? Só o crente não consegue entender o raciocínio dessa palhaçada toda que são as religiões, né? Saiba, não existe Deus algum. Homens criam Deus, não Deus criou homens. Saiba que você não é o sonho dessa divindade. Essa divindade sempre foi o sonho dos homens, porque elas são criação dos homens. As divindades são imagem e semelhança dos homens, é tanto que ela é tão falha. Comportamentos humanos, você pega na Bíblia todinha, são todos comportamentos humanos dessa divindade. Ele se ira, ele fica furioso, todo sentimento humano, esse Deus expressa dentro da Bíblia. Inclusive o pior de todos, né? Que é o ódio, né? Assassinato, pedir sacrifício, essa porcaria toda. Então, um demônio disfarçado de cobra e um anjo incompetente que, ao não vigiar direito os portões do paraíso, possibilitou que o demônio, né, tapeasse e enganasse Eva, o casal, né, Eva e Adão, e gerasse também, né, o pior pecado, né? Pecado capital, né? Que pagamos até hoje por um crime que não cometemos, que ficou lá no passado, que porra tem a ver com essa história mirabolante, essa história fantástica e ilusória que puseram na cabeça das pessoas. Como a cobra conversou com Eva. As cobras são surdas e mudas. O que a serpente
o que a serpente que enganou Eva fazia no paraíso, no jardim do Éden, já que o paraíso terrestre era um lugar bom, um local de paz, né? Segundo a mitologia bíblica, ela não teria nem que estar lá dentro. E Deus sabe de tudo, o que iria acontecer. Não? Então é absurdo uma serpente que tenha conversado com Eva, já que as cobras são surdas e mudas e tem a linguagem a língua bifurcada. A língua da serpente é bifurcada, é impossível ela falar, né? O que a impossibilita de dialogar. Caso Satanás tenha falado pela boca da serpente, né? Imaginariamente, como o crente diz, não, mas Satanás falou pela boca da serpente, né? Então o castigo teria que ser para o Satanás e não para os descendentes da irracional e inocente serpente possuída. Porque Deus castiga a serpente, condena a serpente a rastejar. Se Satanás falou pela boca dela, a cobra não tem culpa, caralho. Que porra tem a cobra tem culpa? Se ela foi possuída por esse tal de Satanás da tua cabeça, né? Que essas são três palavras que eles traduziram, né, para pôr medo nas pessoas. Diabo, Satanás e demônio, né? Satanás é acusador, né? Demônio, força, impulso e diabo, adversário, só isso. Caso Satanás tenha falado pela boca da serpente, o castigo teria que ser para o tal do Satanás. Ele condenou quem? A serpente. A rastejar, né? E ser pisada na cabeça. Que porcaria, que Deus... O Deus aí, além de tudo, ele é idiota, né? Além de toda porcaria, ele ainda julga errado as coisas. Que bosta! No início da vida do planeta Terra, as serpentes ainda não existiam, pois as cobras evoluíram de um animal classificados como largatos, né? Que perderam, ao longo da evolução, perderam as patas e aí passaram a rastejar, né? Que por sua vez evoluíram dos córdados. A cobra é uma evolução dos largatos, onde se consegue engolir presas maiores do que a boca. As patas, né, desapareceram, mas o corpo se tornou capaz de fazer incríveis contorcionismos, né, devido às cobras terem centenas de vértebras. O crânio da cobra é uma modificação do crânio dos diapsídeos, né, largatos, né, onde o fato de os maxilares não serem fundidos com a articulação manipular, permite que uma grande abertura da boca, né? Por isso que as cobras engolem, né, coisas enormes, né? Maior do que o próprio, né, o corpo dela, né? É elástica ela. Embora atualmente exista uma imensa variedade de cobras, no início as serpentes ainda não existiam, sendo que determinadas serpentes ainda possuem pernas vestigiais. Vestígios de perna. Nós evoluímos e ainda temos vestígios. Nós ainda temos vestígios da evolução, tá? O adaptar-se ou morra, né? O equilíbrio ecológico e o fato da sustentabilidade da cadeia trófica ser dinâmica e se modificar ao longo do tempo detonam a versão de que um ser sobrenatural criou todas as espécies num único dia, pois só através de inúmeras mutações é possível que os seres vivos ocupem territórios sem acarretar um caos trófico nutricional ou algum desastre ambiental. Em Gênesis capítulo 1, versículo 26, o Deus El teria dito, né? Façamos o homem à nossa imagem e semelhança, conforme a nossa semelhança. Evidentemente que o Deus bíblico não tem forma. Não tem forma porque ele só está na imaginação das pessoas. Ele tem a forma que a sua imaginação dá para ele, tá? Para provar que a versão do homem ter sido criado como ele é uma fraude, basta lembrar que o cérebro do homem, né, das cavernas aumentou de 600 centímetros cúbicos até chegar a 1.200 centímetros cúbicos no moderno homem atual. Embora, isso é a prova da evolução, né? O homem das cavernas tinha metade da capacidade cerebral que nós temos hoje. Embora em ambientes hostis, as espécies usam a estratégia de ter muitos filhos. As espécies usavam a estratégia de ter muitos filhos. Por quê? Porque tendo muito filho, a possibilidade de passar a herança genética de geração em geração é maior. Porque é um mundo um caos. Você vê a tartaruga, por exemplo, ela coloca centenas de ovos, né? E ali daquelas centenas, apenas 1 ou 2 filhotes é que vão conseguir chegar na fase adulta. É uma estratégia da natureza. 1 ou 2 daqueles é que vão conseguir voltar àquela praia e se reproduzir de novo para manter a espécie. Então os antigos, né? Eles adotavam a estratégia de ter muitos filhos, ainda que os mesmos possam ter um cérebro menos racional. O que sobreviver ao ambiente hostil
esse vai levar os genes já com essa capacidade mutada. Graças às mutações vantajosas, à seleção por dificuldade, o homem dedica mais tempo aos filhos e os homens ter aprendido a cozinhar os seus alimentos, a capacidade craniana do homem das cavernas, né, passou de 600 mililitros para o cérebro de hoje de 1.200 mililitros do moderno homem de hoje. Já que os homens das cavernas tinham um cérebro primitivo de apenas 600 mililitros, né, cúbicos, não um cérebro de 1.200 mililitros cúbicos, como os modernos homens atuais, caso Adão e Eva tenham sido criados, caso eles tenham sido criados, claro que foi criado, né, inventado pelo ser humano, mas caso eles tenham sido criados por essa tal dessa divindade, antes dos homens das cavernas, o primeiro casal da espécie humana teria sido igualmente dois idiotas. Antes dos homens das cavernas. Os homens das cavernas tinham metade da capacidade craniana que nós temos hoje. Se Adão e Eva foi criado ali, pum, vapt-vupt, já adultos, né? Antes dos homens das cavernas, imagina, né? Eram dois completamente imbecis, né? O geneticista David Haight, da Universidade de Harvard, dos Estados Unidos, alega que o atual Homo sapiens é uma mistura dos hominídeos de Denisova com os povos da Oceania, com neandertais, com humanos da China, com humanos da Ásia Oriental e também com humanos da África. É uma grande mistura. Porque todos os recém-nascidos já nasceram precisando, né, de salvação. Por que todos os recém-nascidos já nasceram precisando de salvação? Se não se fez justiça, não se faz justiça castigando inocentes, né? E quem teria pecado há milhares de anos atrás não foi Adão e Eva? Não fomos nós, né? Já que a fábula do pecado hereditário, né, deixando o pecado de geração em geração, é uma forma, né, uma forma de justificar a divindade do suposto salvador que viria, o tal do Jesus Cristo. É um macete bem grande que eles arrumaram para justificar a criação de outra divindade, né? Joga-se esse pecado de geração em geração, porque sempre a gente vai estar precisando criar uma divindade para salvar o pecado daquele povo lá, né? Sempre vai jogando com a barriga, sabe? Só que agora, a partir de agora, não se cria mais divindade, porque quando o conhecimento chega, os deuses morrem, tá? Caso se possa reencarnar, né, a mitologia, mitológica punição divina pelo pecado original, a mitológica punição divina pelo pecado original seria desnecessária, né? Assim como o sacrifício do arquétipo Jesus, pois através de inúmeras reencarnações, cada indivíduo pagaria pelos seus erros. É nisso que acreditam os espíritas, né? Inclusive tem várias passagens da Bíblia, né, que faz referência à reencarnação, né? Mas quem foi que tirou isso de dentro da Bíblia, né? Condenou lá. Foi a mãe de Constantino. A mãe de Constantino foi que deu uma canetada para acabar com esse negócio de reencarnação dentro da Bíblia, para você que não sabe. Porque a Bíblia foi forjada, foi montada, tá? E eles vêm montando até hoje. A mitologia de que existe vida após a morte não passa de uma fuga da realidade, onde os que têm medo da morte se agarram à ilusão de que exista uma vida após, né, após esta. As 42 gerações, né, até chegar no arquétipo do tal de Jesus Cristo, são poucas para milhões de anos de separação entre os homens das cavernas e o homem atual, o homem moderno, o homem sapiens. A Bíblia transforma lendas, né, sem coerência, em textos canônicos. Caso Adão e Eva tenham sido criados depois dos homens das cavernas, tanto Adão e Eva ou a Lilith não seriam os primeiros humanos, né? A humanidade não descenderia do casal Adão e Eva, mas sim dos homens das cavernas. Os homens das cavernas detonam a fábula de Adão e Eva. Existem diversos hominídeos, né? E o Homo sapiens não nasceu do Jardim do Éden, Ásia Menor, próximo aos rios Pison, Tigre e Eufrates, mas sim no Vale de Hite, na África. Seria impossível Adão e Eva terem sido judeus, terem vivido nas eras Adeana, Arqueana, Proterozoica, Paleozoica, Mesozoica, Cenozoica. Adão e Eva não teriam vivido na época do jovem Sol fraco. O Sol fraco seria o começo do nosso Sol, do nosso sistema solar. Seria impossível Adão e Eva terem vivido na época em que a Terra ainda era uma Pangeia. Pangeia era um grande continente. Pangeia foi o maior continente que o planeta Terra já teve.
Depois, com muito tempo, ela se rachou, se quebrou e formou as partes ali onde se formam os continentes americanos, América do Sul, América do Norte, Europa e por aí vai. Eram tudo unidos na Pangeia, né? Adão e Eva não poderiam ter vivido nos períodos Jurássico, Triássico e Cretáceo. E Adão e Eva, né, não poderiam ter vivido na Idade do Gelo. Caso Adão e Eva tivessem nascido antes dos homens das cavernas, as 42 gerações que separam Adão e Eva da vinda do tal do Jesus Cristo seriam poucas para preencher os mais de 2 milhões de anos que separam os homens das cavernas dos homens atuais. Mas o que foi que inventaram? Inventaram que a Bíblia só tem, a Terra, o planeta Terra só tem 5 a 6 mil anos, né? E tudo começou ali com a Bíblia, que eles copiaram lá dos babilônios, que já é muito tempo atrás, né? Aí eles inventaram tudo isso e colocaram aqui as 42 gerações. Dentro da Bíblia eles colocaram as 42 gerações e aumentaram o nome o ano dos personagens. Por exemplo, você pega Adão viveu 930 anos, Sete, né, filho dele, viveu 912, Enoque viveu 905, Caim viveu 910, Cainá viveu 910, né, Malael viveu 895, Jarade 968, Enoque 395, né, Matusalém 969, e Lameque 777, Noé 950 anos. Isso aí foi para chegar na geração do tal de Jesus Cristo. É tudo uma grande armação, né, para eles forjar tudo isso. O homem é uma das criaturas mais recentes, né? É o caso do paraíso. O caso do paraíso tivesse um clima tão esplêndido ao ponto de Adão e Eva pudessem andar sem agasalhos, né? Sem agasalhos, a fruta proibida não teria sido uma maçã, que antigamente só florescia nas regiões frias. Não é o caso de lá, né? No Oriente Médio. Sem contar os vegetais. O inventário da Enciclopédia da Vida na Terra, assim como a classificação das espécies por trechos, né, de seus genomas, apresentados em forma de código de barra, o tal do chamado DNA barcônico, né, mostrou que a atual biodiversidade animal passa de 35 milhões de espécies. Imagina se coube tudo isso dentro de uma arca de um velho carquético, né? 35 milhões de espécies que se distribuem em mais de 30 filos, né? Se subdividem em centenas de classes e se ramificam em milhões de espécies, sabe? Embora o homem seja apenas um animal que conseguiu raciocinar, o ego dos religiosos é tão grande que eles chegam a achar que todo o nosso gigantesco universo teria sido feito para o deleite dos humanos e que sem nós o universo não tem qualquer valor, porque o objetivo não é nada, né? Se não houver quem o entenda e o valorize. Se os humanos morressem, a vida continuaria existindo da mesma forma. Os mamíferos mantêm um equilíbrio com no ambiente em que vivem, enquanto o ser humano esgota o ecossistema que está à sua volta e procura outro, um parasita, né? E procura outro para usar da mesma forma em seu próprio benefício e esgotar. Sem os humanos, as demais espécies viveriam melhor, já que as demais espécies viveriam melhor. Já se o sol ficar fraco ou muito forte, se a preciosa água líquida terrestre evaporar, se o oxigênio deixar de se produzir, se a camada de ozônio desaparecer, se o campo magnético terrestre enfraquecer, se os vegetais morrerem, se os